Sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Seja muito bem-vindo ao Evangelho dessa primeira sexta-feira desse mês. Dia que tradicionalmente nós dedicamos ao Sagrado Coração de Jesus, apresentando todas as nossas intenções, nos unindo às intenções do Santo Padre o Papa para este mês de fevereiro, entregando tudo isso ao coração que tanto amou o mundo. Já peço que você deixe seu joinha, inscreva-se no canal e vamos juntos meditar a Palavra de Deus nessa sexta-feira, Marcos, capítulo 6, versículos do 14 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela o entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós já ouvimos algumas vezes esse evangelho do martírio de João Batista, mas hoje nós encontramos essa passagem inserida no evangelho de Marcos, que nós estamos acompanhando durante esses dias, essas semanas do tempo comum. E é importante a gente entender que o relato do martírio de João Batista vem quando Herodes está buscando entender quem é Jesus. Esse que faz tantos milagres, tantos prodígios, esse cuja fama se espalha de uma forma assustadora, ameaçando até o seu reino. E aí ele recorda como aconteceu a morte de João Batista, uma morte que é fruto da vocação de João, de ser profeta. E como profeta, ele denunciou a vida errada que Herodes com a sua mulher estavam tendo. Herodes até gostava de ouvir, mas Herodíades se encheu de raiva, de ira contra João Batista, porque ele dizia a verdade e ela não era capaz de aceitar essa verdade. E às vezes nós também temos a mesma reação quando somos apontados sobre os nossos erros, sobre aquilo que deve mudar no nosso comportamento. Às vezes até aceitamos,
mas muitas vezes nos enchemos de raiva, nos voltamos contra a pessoa que talvez indica o erro que está em nós, que precisa ser mudado na nossa vida. Por isso que, olhando para essa mulher, Herodíades, que armou todo esse plano para conseguir o que ela queria, aquele que o acusava morresse, que deixou que essa ira, por não aceitar a verdade, fizesse tudo isso, que nós possamos pensar como que nós reagimos diante das correções, das críticas que nós recebemos construtivas, que muitas vezes podem nos ajudar no caminho de conversão, de arrependimento, de mudança. Que nós possamos ter a humildade de reconhecer os nossos pecados, os nossos erros e mudar. Não somente rebater as acusações ou atacar quem às vezes está tentando nos corrigir, mas que nós possamos ter, de fato, esse espírito de conversão e de arrependimento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um dia muito abençoado e fique com Deus.